Olá pessoal, esse é o Sobretudo Lar e aqui eu falo sobre como é viver com transtorno bipolar e leucemia. No último vídeo eu expliquei como eu descobri que eu tinha transtorno bipolar, então lá eu já falei mais ou menos alguns dos sintomas que eu tive e até citei algumas alucinações que eu tive lá. Eu passei a maior parte da minha vida em períodos depressivos, né? E eu tomava antidepressivos, coisas que geralmente não são muito indicadas para quem tem transtorno bipolar, pelo menos não puro. Geralmente, quando a pessoa tem transtorno bipolar e toma antidepressivo puro, sem um antipsicótico junto ou sem um estabilizador de humor, é comum que, principalmente as pessoas do tipo 1, que são as pessoas que chegam na fase de mania, que é o momento de euforia, né, que você fica completamente fora da realidade, muito agitado, com muita energia, sem precisar dormir, muito impulsivo, muito irritado. Então, geralmente, quem tem esse tipo de bipolaridade, quando você toma só antidepressivo puro, na sua fase ali de depressão, é muito comum que ao invés de você chegar no equilíbrio, esse antidepressivo te jogue direto para mania, que é o que a gente chama de virada maníaca, ou faça um episódio misto. E hoje eu entendo que provavelmente foi o que aconteceu comigo quando eu comecei a ter as primeiras alucinações e delírios. Porque o que aconteceu? Eu estava numa fase extremamente depressiva, depois de ter saído do meu trabalho, que foi extremamente tóxico, que também tem um vídeo aqui que eu posso deixar linkado aqui nos cards para vocês. Estava numa fase em que eu estava deprimida, mas também estava muito agitada mentalmente. Então a minha mente estava muitos pensamentos acelerados, muitos pensamentos intrusivos, e foi aí que começaram meus primeiros delírios e alucinações. Eu lembro, assim, da primeira vez que eu tive, mesmo que a minha mente saiu da realidade, e como eu estava bem mal, né, tudo mais, teve um dia que eu estava querendo muito conhecer um restaurante específico, e na época a pessoa que eu estava casada falou, não, vamos lá, eu só preciso passar no meu trabalho para resolver alguma coisa, porque era um dia de folga dele, algo do tipo, e de lá a gente vai para o tal restaurante, que era bem próximo do trabalho dele. E aí a gente foi. E assim, eu tava bem, né, tinha saído de casa, ainda tava com os pensamentos muito acelerados, e eu comecei a perceber que eu comecei a ficar meio paranoica. Só que eu achava que era só uma falta de costume de sair de casa. Então assim, eu tava com uma sensação de que as pessoas estavam me olhando, de que as pessoas estavam cochichando, falando mal de mim de alguma coisa. Foi uma fase que eu comi muito por causa da ansiedade, eu ganhei bastante peso, eu acho que assim, no primeiro ano, nos primeiros 6 meses de casada, eu devo ter engordado uns mais de 10 quilos. E peso sempre foi um assunto muito difícil pra mim. Desde a adolescência eu sempre tive muita dificuldade de me aceitar, de aceitar meu biotipo. Eu não estava fora do padrão naquela fase, mesmo assim eu me achava fora do padrão. Então, imagina, eu estar recém-casada, ter tido que sair do meu emprego porque era tóxico, não ser mais independente financeiramente e ter engordado muito e muito rápido. Então, assim, minha mente estava em parafuso. E aí, depois de muitos dias em casa, conseguir sair era para ter sido uma coisa boa. Só que eu achava que estava todo mundo me olhando, reparando e me criticando. Eu comecei a ficar meio paranoica com isso. Não falei nada, só fiquei pensando aquilo, sabe? Todo mundo que eu olhava dava a sensação de que as pessoas estavam prestando atenção em mim, me julgando. E qualquer pessoa que cochichasse ou risse no transporte público, assim, que a gente tava, eu achava que a pessoa tava rindo de mim. Aí eu começava a olhar pra minha roupa, pro meu corpo e tentar, tipo assim, será que tem alguma coisa errada? Será que tem alguma coisa suja no meu rosto? Será que eu tô ridícula com essa roupa? Será que as pessoas estão percebendo que eu tô obesa, sabe? Eu comecei a ficar muito neurótica com esses pensamentos. E aí eu lembro que a gente entrou no prédio da empresa dele. E eu lembro da cena do elevador chegando e as portas se abrindo. E quando a gente entrou no elevador, veio uma ideia, é muito estranho, eu não sei se eu vou saber explicar muito bem isso, mas nesses momentos de delírio e alucinação é como se viesse um pensamento intrusivo na minha cabeça. E assim, pensamento intrusivo é uma coisa normal, todo mundo sente isso. Sabe aquele meme que as pessoas falam de você tá no banco do ônibus e do nada você pensar, e se eu jogasse meu celular pela janela? Só que aí você não joga, porque é um pensamento intrusivo que não faz sentido, você consegue filtrar que aquilo não faz sentido. Nesses momentos de delírio e alucinação, é como se eu tivesse esses pensamentos intrusivos, só que eu não conseguisse parar pra pensar que aquilo não tinha lógica.
Então é como se eu acreditasse realmente naquele pensamento e não tivesse um filtro lógico naquilo. E eu lembro que assim que eu entrei no elevador, veio um pensamento, uma ideia fixa na minha cabeça de: meu marido é filho do dono dessa empresa, mas eu não posso falar nada porque ninguém pode saber, porque se souberem vou mandar ele embora. Não sei por que a minha mente criou esse tipo de pensamento, não sei por que eu acreditei nessa ideia, mas eu realmente acreditava naquilo. E aí eu lembro que eu comentei assim com ele: nossa, seu pai deve ter muito dinheiro, né? Porque é muito bonito esse elevador. É um elevador, é só um elevador. Por que eu achei o elevador muito bonito e por que eu fiz esse comentário? Eu não sei. E aí meu marido, obviamente, ficou extremamente assustado, ou sei lá, eu acho que ele pensou que era uma brincadeira e ele ficou tipo: o quê? O que você tá falando? Aí eu: não, tudo bem, né? Eu sei que eu não posso ficar falando isso, porque se descobrirem que você é filho do dono, vão te mandar embora. E aí ele ficou desesperado, porque ele começou a perceber que eu não tava brincando, que eu tava falando sério. E aí eu lembro que a gente subiu, ele me deixou na recepção assim, e ele falou: ó, fica aqui quietinha, não fala com ninguém, eu vou só resolver o negócio e vou voltar. Eu acho que ele ficou com medo de alguém vir me cumprimentar e eu começar a falar um monte de besteira pra pessoa. Por sorte, ninguém veio me cumprimentar, ninguém veio falar nada, todo mundo tava trabalhando. E foi assim, uma coisa muito rápida, eu não tinha muita noção de tempo quando esses delírios e alucinações aconteciam. Então eu sei, a sensação que eu tenho é que passou muito rápido e ele já voltou e falou: vamos embora, vamos lá comer tal lugar que você quer. E a gente foi. E aí no meio do caminho veio um outro pensamento na minha cabeça. Nessa parte eu já não sei se isso se caracteriza como delírio, alucinação, enfim, eu não sei o nome técnico dessas coisas, tá? Eu tô contando a minha experiência, mas eu não sei o nome técnico para essas coisas que eu senti. Eu tive uns episódios, assim, de oscilações de estar na realidade e de não estar na realidade. E o gatilho disso era uma tontura ou uma dor de cabeça. Então eu sentia uma tonteira, assim, eu lembro que eu já estava sentada pra gente pedir o lanche, e eu sentia uma dor de cabeça, eu falava: nossa, me deu uma tonteira estranha. E aí vinha um pensamento de uma história aleatória na minha cabeça. Falei: a gente tem que ir embora, porque a gente tem que dar banho no Miguel, porque sua irmã deu uma blusa do Batman pra ele, que ele não quer tirar de jeito nenhum. Sendo que eu não tinha filho, eu não era mãe. Então não tinha Miguel, não tinha blusa do Batman, não tinha nada disso. Era tudo coisa na minha cabeça. E aí meu marido ficou muito assustado. Eu lembro que ele me olhava assim, com uma cara, tipo: o que tá acontecendo? E eu ficava tipo: por que ele tá achando estranho eu falar do nosso filho? Eu realmente acreditava naquilo. E era muito estranho. E aí ele tentava falar alguma coisa pra argumentar, tipo: Larissa, a gente não tem filho, o que você tá falando? Não tem Miguel, não tem, minha irmã não deu blusa nenhuma, a gente não tem filho. Quando ele batia de frente comigo e tentava argumentar, eu sentia de novo uma tonteira, uma dor de cabeça, e aí parece que eu voltava ao normal. E ele falava: nossa, você acabou de falar isso, isso e isso. E eu falava assim: quê? Não lembro de ter falado isso. E aí do nada eu: ai, que dor de cabeça. E aí minha mente criava uma outra história. E isso foi o momento todo que a gente ficou sentado ali, lanchando, eu ficava nessas oscilações de sentir uma dor de cabeça, fugir da realidade, sentir uma dor de cabeça e voltar ao normal. Era muito estranho. E aquilo foi só aquele dia, né? Aí a gente ficou comentando depois, com o tempo eu fui lembrando de algumas coisas, mas eu lembrava de fragmentos, sabe? Eu lembrava de coisas picadas, eu não lembrava de todos os detalhes. Muita coisa que eu sei foi porque ele me contou. E isso foi ficando mais frequente, né? Eu sempre sentia uma dor de cabeça ou desmaiar, e quando eu voltava do desmaio, eu fugia da realidade, né? Tinha um delírio, alguma alucinação, depois eu desmaiava de novo e voltava ao normal. E eu lembro que teve uma vez que eu estava sentada no sofá e do nada eu comecei a ver o mar. Parecia que eu estava na praia. E eu via o mar, eu sentia o cheiro. Cara, isso é muito louco. O nosso cérebro tem um poder absurdo. Eu simplesmente via o mar, me via de biquíni na praia, eu ouvia o som das ondas, eu sentia o cheiro da água, era muito bizarro. E eu começava a comentar, tipo: nossa, o sol tá gostoso, nossa, que barulhinho de onda maravilhoso, né? E eu tava sentada no sofá da minha casa. Então eu literalmente ouvia as coisas do ambiente que eu tava vendo e sentia sensações como se eu realmente estivesse naquele ambiente. E aí depois eu desmaiava e eu voltava. E quando eu voltava, eu tinha a sensação de que eu tinha dormido e sonhado com aquilo.
Então, às vezes eu acordava e falava, nossa, acabei de sonhar que eu tava na praia e tava acontecendo isso, isso e isso. E aí meu marido falava, Larissa, você não sonhou, você estava agindo como se você estivesse na praia. Você estava falando que estava vendo o mar, que você estava sentindo o cheiro, blá blá blá. E na minha cabeça aquilo não parecia ter sido real, sabe? Isso é muito estranho, isso é uma coisa que eu não tenho resposta até hoje. Eu não sei que nome técnico tem isso, eu não sei se realmente foi uma alucinação, eu não sei. Era estranho porque eu realmente via e sentia todas as sensações como se eu estivesse naquele lugar. E isso foi ficando cada vez mais frequente. Alguns eu lembrava depois e outros, né, lembrava como sonho, e outros eu simplesmente voltava do desmaio e eu achava que não tinha acontecido nada. Minha mente tinha um lapso de memória do momento que eu desmaiei e tive a alucinação, e o momento que eu desmaiava e voltava ao normal, esse momento era apagado da minha mente. E aí, nessa época, eu já fazia terapia, comecei a contar isso pra minha terapeuta, ela ficou bem preocupada, né? Falou pra eu voltar no psiquiatra e tudo mais. Só que toda vez que eu voltava no psiquiatra, ele simplesmente só trocava meu remédio. Ele falava que aquilo era uma reação antidepressiva. Ah, você não se deu bem ao antidepressivo. Ele ia lá e trocava. Então, assim, nunca foi investigado a fundo. Hoje eu vejo que claramente isso já eram sintomas de surto psicótico e talvez se eu tivesse, sei lá, tido uma internação ou tivesse acrescentado uma medicação antipsicótica, eu acho que já teria evitado muita coisa que aconteceu depois disso. E aí foi depois de meses, anos, passando por coisas desse tipo, eu tive o surto mais grave, que foi quando eu fiquei uma semana acreditando numa história específica que a minha mente criou. Eu tive esse surto psicótico, foi o primeiro episódio de mania que eu tive. E aí foi quando eles fecharam o diagnóstico. Então, assim, se você tá passando por isso, se você tá percebendo que você tá tendo pensamentos que só você tá tendo e que ninguém tá concordando com o que você tá pensando, ou você tá passando por isso com algum parente, dê um jeito dessa pessoa ter acesso ao médico o mais rápido possível. Se eu tivesse tido acesso ao médico o mais rápido possível, tivesse começado a tomar um antipsicótico ou algo do tipo, talvez eu não tivesse passado por todas essas coisas e nem a minha família tivesse passado por todas essas coisas, porque isso gerou trauma na minha família inteira. Então, assim, hoje em dia, se eu dissociar um pouco, se eu ficar um pouquinho parada assim, olhando pro nada, os meus pais já entram em pânico, eles acham que eu vou surtar de novo. Então, assim, fica um clima muito ruim. E isso já passou anos. Tipo, já tem... Eu fiquei internada em 2022. Tá, gente? Já tá no final de 2025. E até hoje, qualquer reaçãozinha a mais que eu tenho, os meus pais já ficam... Meu Deus, a Larissa vai surtar, sabe? Então, isso, assim, é extremamente traumático pra pessoa que tá passando por aquilo. Porque a gente fica em sofrimento ali, achando que tudo é uma conspiração, que tá todo mundo contra a gente. É um sofrimento para a família que se importa, né, com a pessoa que está ali, porque eles ficam tentando ajudar e não sabem como. Então, procure um médico se você está passando por isso. Procure um médico se você está lidando com um parente que está passando por isso. Essa pessoa precisa de apoio. Tente não bater de frente com ela nesses momentos de surto. Só leva ela no médico. E deixa que o médico vai fazer o resto, tá? E no próximo vídeo eu vou pensar se eu trago... Quer dizer, deixem a opinião de vocês aqui. O que vocês preferem? Que eu fale sobre a internação psiquiátrica ou que eu fale como eu descobri a leucemia? Porque foi 2 dias depois que eu saí da internação psiquiátrica que eu descobri a leucemia. Então, assim, se vocês quiserem que eu continue nesse assunto do transtorno bipolar, vocês deixem aqui. Se vocês quiserem que eu fale sobre a leucemia, vocês comentem aqui que eu vou ficar sabendo o que vocês preferem saber. A minha vida é muito louca, mas... é isso aí, a gente tem que lidar com o que a vida oferece pra gente, não tem muito o que fazer, né? Se a gente ficar pensando no e se, a gente surta, porque e se não aconteceu, né? Aconteceu o que aconteceu e a gente tem que lidar com isso. E é isso, até o próximo vídeo.